a fralda, levar para o banho, dar mamadeira e vestir as crianças. A rotina de um paizão não é mole não, mas o Renato faz questão de dividir cada momento com a família. Bom, na verdade a gente tem que estar ajudando um outro, né? Que é fazendo assim, trocando fralda de um enquanto o outro dá banho. E é uma coisa que eu faço por gosto, né? Eu gostar muito de criança, gostar muito dos meus filhos, né? Eu acabo ajudando também por amor mesmo, né? Para a Laís, a atitude do marido é fundamental para a harmonia na casa. São 2 bebês, né? Um tem 8 meses, a outra tem 2 anos e pouco. Então, assim, os 2 precisam de muitos cuidados. Então, para mim, dar conta dos 2 não teria como. Então, assim, eu fico muito feliz dele ajudar, dele dar banho, porque senão também eu ficaria muito cansada, estressada. E não seria possível mesmo ter uma paz dentro de casa se ele não ajudasse tanto. Foi-se o tempo em que o homem saía para o trabalho e deixava os filhos em casa, a criação por conta da mulher. Hoje em dia, o pai do século XXI está junto, participa, e isso cria uma relação completamente diferente com os filhos também. Um dos momentos preferidos dele e das crianças são as brincadeiras. O Renato quer ser mais que um pai, ser um amigo. Isso aí também ajuda muito em questão de você ter você ter um certo assim amizade com o filho. Falar assim, não, meu pai sempre me ajudou, sempre ajudou minha mãe, entendeu? Então, no caso assim, isso aí para o futuro, isso aí vai ser lembrado por eles, entendeu? Assim como o Renato, existem muitos outros pais que participam da vida dos filhos. Aqui na porta dessa escola, olha, a gente encontrou muitos deles que arranjam um tempinho para vir buscar as crianças todos os dias. Eu acho que isso aí é a tendência aos pais mesmo participar cada vez mais, né? Porque você cuida com carinho, você vai ter carinho. Tem que ser assim. Tem que participar direto. A gente sai de manhã cedo, sai na escola. E é assim, nos gestos simples que esses paizões demonstram o amor pelos filhos. Nem precisa dizer, né? Todo sacrifício vale a pena. Todo sacrifício vale a pena, entendeu? No final compensa. Não tem nada que pague, só Deus mesmo sabe o que é o amor de um pai pelo filho e de um filho pelo pai. Feliz Dia dos Pais! Feliz Dia dos Pais, pai! E não tem nada que pague um carinho desses. Gente, emocionante, né? Bom, e a gente vai continuar falando sobre esse novo perfil de pai do século XXI para entender melhor essas mudanças de comportamento. E nós vamos conversar com a psicóloga Tatiele Bonan, que está aqui no estúdio com a gente. Oi, Tatiele. Tudo bem, Renata? Tudo bom? Que emocionante, né? Nossa, eu fico tocada, lembrando do meu pai que está longe. E um pai que antigamente não costumava participar dessa forma, né? E por isso que nos deixa assim tão emotivo de ver uma reportagem tão bonita. Pois é, isso já começa então o nosso início de conversa, que eu já ia te perguntar exatamente isso. O que levou essa mudança de comportamento? Uma coisa muito importante foi a mudança da própria mulher. Quando a mulher entrou no mercado de trabalho, ela passou a ter menos tempo para fazer também essas tarefas que antes eram só delas, que é o cuidado da casa e o cuidado com os filhos. Então o homem, ele teve que mudar o seu papel também. Antigamente, Renato, ele era apenas provedor. Ele era aquele homem que saía de casa cedo para trabalhar, chegava à noite e o papel dele era trazer o dinheiro para a família. E aí ele teve que passar a ter o papel de cuidador, olha, de provedor para cuidador. E passou a ter que cuidar também dos filhos. E quem ganha nessa relação é a esposa, é o marido e são os filhos também. Pois é, os filhos, isso muda alguma coisa, de repente, para o filho ali que está, como a gente viu na reportagem, o pai tem 2 filhos fofinhos, né? Bem pequenininhos ainda, e ele já está dando todo o apoio, a ajuda à mãe, cuidando das crianças, efetivamente cuidando delas. Eles vão crescer de uma maneira melhor? Com essa participação efetiva? Os próprios pais já indicaram na reportagem a principal vantagem que isso tem.
é criar o vínculo e o afeto entre o pai e o filho. Esse carinho ele cresce, ele se fortalece à medida que o pai passa tempo com a criança. Então, quando chega do trabalho, o pai precisa colocar pelo menos uns 20 minutos do seu tempo verdadeiramente com a criança, brincando com ela, contando história, trocando de roupa, dando banho, como a gente viu na reportagem. E isso faz com que eles se tornem amigos. E ser amigo do seu filho é promover cada vez mais uma relação de intimidade para que quando essa criança cresça, entre na adolescência, o diálogo possa ser aberto. Por que o diálogo vai ser mais aberto? Porque já houve uma história de carinho. Não é um pai que, de repente, se aproxima desse adolescente quando ele causa algum problema, mas é um pai que já veio acompanhando ele desde a infância. E já aproveita e corta logo qualquer série de conflitos, né? Ainda mais naquela parte da adolescência. Quando criança mesmo, né? É importante porque essa relação fica bem estreita, né? É verdade. Quanto mais íntimo um pai for do filho, quanto mais amigo, no sentido de ter uma abertura para o diálogo, menos problemas esses pais vão enfrentar. E se enfrentarem, eles terão mais possibilidade de resolver, porque vão resolver conversando mesmo. Tatiele, quando infelizmente o pai não é tão participativo, quando a criança tem a mãe participando ativamente aí da educação, da criação da criança, mas o pai é ausente, isso pode causar o quê para os filhos? Isso é muito triste, Renata. E apesar da gente viver num momento onde os pais cada vez mais percebem a importância de participar na educação dos filhos, muitos ainda se mantêm afastados. Quando a gente tem pais que não participam com os filhos, a gente vê alguns sintomas muito claros. São sintomas de mais rebeldia, mais indisciplina, problemas escolares. E a pior consequência que isso pode ter ao longo prazo é que esse filho, sem essa referência de lei e de limite que o pai coloca dentro de casa, é se envolver com a criminalidade, como nós estávamos falando, né, quando vier a adolescência. Porque o pai, ele vai representar a lei. E se esse pai não ocupa esse lugar, o filho pode muitas vezes encontrar num juiz ou num processo judicial a lei que o pai deveria ter colocado. Tatiele, se o pai foi sempre distante, ele agora se arrependeu, porque nunca é tarde, né? Verdade. Pra gente se arrepender das coisas. Se o pai foi sempre distante, quer restabelecer esse contato, o vínculo com o filho, ele tem como fazer isso? Tem. E o maravilhoso da vida é a gente pensar que a gente sempre pode ter, a cada novo dia, uma oportunidade de se reaproximar, de fazer diferente. Se você percebe que poderia ser mais participativo na vida do seu filho, comece devagar. Nem sempre é simples a gente se reaproximar, porque a gente já está acostumado, já tem um padrão de comportamento, de chegar em casa, não conversar, mas tente devagarzinho a cada dia, né? Chame seu filho para sair, converse com ele. A gente está em plenas Olimpíadas, olha quanto assunto que tem para pais e filhos, né? Faz esses jogos e tudo. Acredito que se você verdadeiramente quiser se reaproximar do seu filho, você vai encontrar um meio possível, sim. Deixar de ser durão, aproveitar, deixar o machismo de lado, porque essa questão do pai que ajuda, tem muito pai que acha assim, não, isso é tarefa de mulher. O pai que ajuda efetivamente também ajuda a quebrar uma série de preconceitos que estão arraigados no passado, né? Graças a Deus, muito distante, né? É verdade. E eles servem de modelo para que esse filho aprenda esse novo comportamento. Então, se você muda o seu comportamento, você já está mudando o comportamento da sua próxima geração, da geração do seu filho. Então, ele provavelmente vai ser um pai melhor e um esposo melhor também. Para a gente encerrar essa nossa conversa, que eu estou adorando, nos pais, me passa umas dicas aí, passa umas dicas para os filhos, né? Como é que eles podem aproveitar bem esse dia que é tão especial, acontece uma vezinha no ano e que os pais merecem tanto? Eu acho que é muito simbólico a gente comemorar amanhã o Dia dos Pais, porque é a sua oportunidade, é aquela oportunidade, como você falou, única do ano, né? É o dia do ano onde você pode tentar fazer diferente. Provavelmente vai ter um almoço na sua casa, né? Alguma festividade, as famílias costumam comemorar. Use esse ritual simbólico, aproveita amanhã, porque amanhã é a chance de você dar o primeiro abraço. Esse que às vezes é difícil da gente dar no dia a dia, amanhã pode ser a chance. E não faça diferente segunda-feira. Abrace de novo na segunda. É isso aí, continue abraçando. Um beijo pro meu pai, aproveitar aqui a televisão. Pro meu também, então. Tatiele, como sempre, muito obrigada pela sua participação aqui. Com certeza ajudou o pessoal lá de casa a aproveitar muito bem esse Dia dos Pais. Que bom. Obrigada, viu?